Fala investidor lucrativo, o Bruno Cataloca por aqui. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da possibilidade de a gente ter uma hiperinflação novamente em 2021. E a razão de eu estar gravando esse vídeo é porque nessa semana algumas pessoas vieram me perguntar sobre essa possibilidade por conta de uma entrevista que o Paulo Guedes deu nessa semana mesmo. Hoje é dia 20 de 11 de 2020. Provavelmente você está vendo esse vídeo no domingo, dia 22, né, de novembro de 2020, que vai ser quando eu vou subir esse vídeo para vocês assistirem, tá? Então assim, o Guedes nessa semana ele deu uma entrevista falando que se o governo não fizer algumas coisas, em 2021 a gente pode ter a volta da hiperinflação, tá? E por conta disso, muitas pessoas, alunos, pessoas que me seguem, pessoas que assistiram a masterclasses minhas ao vivo, vieram me perguntar a respeito sobre o que fazer, como se proteger de tudo isso. E, enfim, eles querem saber qual a melhor maneira de proteger seus investimentos caso uma hiperinflação aconteça. Então, nesse vídeo eu vou mostrar a minha opinião e explicar, primeiro, antes de mais nada, quais são as chances, né, segundo a minha visão, de uma hiperinflação realmente surgir em 2021. Então, se você achou esse assunto interessante, já clica aqui no joinha, tá? E também compartilha com seus amigos para ajudar o YouTube a distribuir para mais pessoas esse vídeo. Se inscreve também no canal aqui do lado ou aqui abaixo, ativando as notificações para você receber as próximas novidades em primeira mão. Mas antes de continuar, fala aí, escreve aí para mim nos comentários. Você acha, você está com medo que a hiperinflação, você está com medo da hiperinflação voltar em 2021? Você acha que isso realmente vai acontecer? E outra, comenta aí também nos comentários se você sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro ou se você está em dúvida, beleza? Então vamos lá, gente. Antes de começar, eu quero explicar para vocês o que é uma hiperinflação. Então, pesquisando na internet e estudando, a hiperinflação é quando a inflação atinge a níveis de 50% ao mês. Tá? Então assim, eu particularmente acho muito difícil que em janeiro e fevereiro a inflação vá a 50% ao mês, tá? Mas tudo bem, isso é só um achismo. Eu vou contar um pouco da história, tá? A hiperinflação aqui no Brasil durou, né? O seu ápice foi entre a década de 80 e 90, tá? Sendo que o pior mês acho que foi em março de 1989, que a inflação em apenas um mês atingiu, acho que 51%, algo assim, ou não, 80% ela atingiu. Tá? Em um único mês, isso é coisa pra caramba. E se você for ver, hoje o IPCA está em 4,11% ao ano, pelo menos da última vez que eu vi. Tá? Então assim, vamos rever um pouco da história, só para ver quais eram as condições do Brasil nessa época de hiperinflação. Então, durante o regime militar, que durou de 1964 a 1985, o que a gente tinha? A gente já tinha uma inflação muito alta, descontrolada, principalmente por causa da expansão da base monetária sem controle. O que é isso? Naquela época o governo imprimia dinheiro à torto e direito, né? Porque não existia responsabilidade fiscal, não existia nenhum mecanismo que colocasse um limite para os gastos do governo ou para a impressão de dinheiro. E sem o crescimento do PIB, sem o crescimento da economia, essa impressão desenfreada de dinheiro acabava causando a hiperinflação como consequência. Né? Para vocês terem uma ideia, nessa época aí mais ou menos, eu não lembro a data, mas teve uma época aí que a quantidade de dinheiro circulante aumentou em 140% em questão assim de 8 meses. Tá? É mais do que dobrou a quantidade de dinheiro circulante, né? Então assim, nessa época, para o Brasil tentar conter a inflação, foram necessários 7 tentativas de planos econômicos diferentes, tá? Sendo que em 93 o real começou a ser implementado e em 94 para 95 a hiperinflação foi contida. Passou de mais ou menos 40, né, 45% ao mês para no mês seguinte já cair para 4% ao mês, o que é coisa pra caramba, mas já não caracteriza uma hiperinflação. Tá? Então nesse meio tempo, o que eles fizeram? Né? Primeiro, a gente não tinha responsabilidade fiscal, então imprimia-se muito, mas muito dinheiro. E quais foram as soluções que eles adotaram? Tá? Isso falando de um resumo bem geral. Por exemplo, eles congelaram os preços dos alimentos nos supermercados, tá? Porque a época da hiperinflação era assim, o cara passava etiquetando o preço de manhã, dava umas 4, 5 horas, de tarde o cara remarcava tudo. Então assim, eu não lembro dessa época, mas meus pais me falavam que, não sei se você viveu isso, mas que era um terror. Eles iam no mercado, via o cara da maquininha fazendo barulhinho, os caras já congelavam, entendeu? Já dava aquele frio na espinha, porque você não sabia o quanto que ia aumentar o preço, sei lá, do arroz lá no mercado, né?
Então, assim, por conta disso, tentaram congelar o preço dos alimentos, né, dos produtos, que foi. Até parece que nem dá Tilenol pro cara que quebra o pé. Em vez de você consertar o pé do cara, colocar um gesso, você vai lá dar um Tilenol, vai dando Tilenol. Né? Ou seja, os caras estavam tratando o sintoma e não a causa do sintoma. Fizeram também o quê? Congelaram o câmbio, né? Porque quando a inflação sobe, o dólar também sobe, fica tudo mais caro e ferra com todo mundo aqui no Brasil. Tentaram congelar o câmbio e continuaram imprimir dinheiro à torta e direito, né? Então muita coisa não funcionou. E já em 1993 eles começaram a tomar algumas medidas, né, com o Plano Real, junto com o Plano Real, mas assim, voltadas realmente para tratar das causas da hiperinflação. Então olha só, o que eles fizeram aqui em 94, né, em 93, eles, bom, além de começar a implementar o Plano Real, que foi aquela época que o real ficou 1 para 1 com o dólar, né, nossa, $1 valia R$ 1, era animal. Eu lembro que nessa época aí, meu pai levou a gente até para Disney, né, foi muito bacana, foi uma coisa boa dessa época, né. Mas enfim, o que eles fizeram nessa época? O governo foi lá, cortou despesas, aumentou os impostos federais todos em 5,5%, né, 5,5%, todos os impostos federais, descongelaram os preços, né, porque não fazia sentido nenhum, só ferrava com a cadeia produtiva, né? Imagina, o produtor está produzindo um alimento, aí os seus custos aumentam por causa da inflação, só que você não pode repassar isso no seu produto final, aí a conta não fecha, fica muito complicado, né? Então descongelaram os preços, reduziram imposto de importação, né, abriram a economia de fato, fizeram algumas privatizações, várias privatizações, né, para entrar dinheiro e aumentaram a taxa de juros, tá? Então nessa época aí, né, eles tentaram manter o real com o dólar em 1 para 1, tá? Não vou entrar em detalhes, mas foi um período bem, assim, bem complicado, né? Foi um período doloroso de transição, né? Porém, em 94, né, a inflação foi realmente contida e a hiperinflação foi extinta. E em 1997, que é um ponto importante que eu queria chegar, criou-se o tripé macroeconômico, que ele foi criado justamente para impedir que a hiperinflação voltasse. Tá? Então, qual que é o tripé macroeconômico? Você tem aí a responsabilidade fiscal, que é o governo não gastar mais do que ele arrecada, tem que ter um teto de gastos, né, para não ficar no vermelho. Impuseram metas de inflação, que é o que a gente vê direto hoje, né? Eles obrigaram, né, que o governo divulgasse a meta mínima, a mediana e a máxima de inflação para dar do ano, tá? A média, pelo que eu me lembro, está em 4%, né, através do IPCA, porque se for pegar o IGPM já passou faz tempo, né? Mas é o IPCA que eles usam. E manter o câmbio flutuante, tá? Então esse é o tripé macroeconômico que eles criaram para impedir a volta da hiperinflação, que é a responsabilidade fiscal, metas de inflação e o câmbio flutuante. Então vamos colocar aqui para os dias de hoje. A gente tem esse tripé, né, 20 anos depois, 21 anos depois, a gente tem aqui o tripé macroeconômico funcionando. A gente não vê o governo imprimindo, expandindo a base monetária em mais de 140% em 8 meses, a gente não vê isso, tá? A gente teve o auxílio emergencial, mas foi emergencial para conter as consequências do coronavírus e ajudar as empresas a se manterem, a economia de certa forma aquecida, as empresas não fecharem, né? E estancar a sangria para a recuperação ser a melhor possível, né? E a recuperação realmente está acontecendo aqui no Brasil, se for ver, segundo os números que foram divulgados, né? Então, e a gente tem a responsabilidade fiscal, né? A gente tem um teto de gastos, que é aí que está, esse é o X da questão, que o Guedes não quer que o governo exceda, né? Não quer que passe teto de gastos do governo, tá? Só que aí o Guedes, ele meio que exagerou, né? Ele jogou, né? Ele falou de hiperinflação justamente para chamar a atenção do governo e gerar esse hype aí entre a população brasileira e o governo, né? Tanto que muita gente veio me perguntar essa semana se realmente se a hiperinflação vai voltar e quando voltar o que fazer, né? Então assim, na minha opinião, e eu acredito que na sua também, a hiperinflação dificilmente vai voltar. Dificilmente a gente vai ver em janeiro, fevereiro, março, uma inflação acima de 50% ao mês, tá? Mas mesmo assim, gente, talvez você esteja pensando, pô Bruno, tudo bem, legal, mas você não me convenceu e assim, você não falou o que você faria caso a hiperinflação voltasse. Beleza, gente, então olha só, para você entender direitinho, eu quero mostrar para vocês, vamos para a parte prática, né, que interessa.
Como que o Ibovespa se comportou durante esse período de hiperinflação? Vamos pegar desde 1963, que já era uma época que a inflação estava descontrolada, até os dias de hoje, 2020, mas vamos analisar o período de 66, 64 até 1999, que foi quando criado o tripé macroeconômico. Então vamos aí para o gráfico do Ibovespa. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico em dólar, tá? Ibovespa dólar. Por que Ibovespa dólar? Porque ele já leva em consideração o poder corrosivo da inflação nos preços do Ibovespa. Então, olha só, vamos prestar atenção. Ó, ele vem desde 1963, tá? Janeiro de 63 a novembro de 2020, tá bom? Então, olha só, de 63 a 99 foi o período de hiperinflação. E olha só o que aconteceu com o Ibovespa, gente. Ele subiu, incrível, né? Porque assim, eu acredito que muita gente imagina que no período de hiperinflação o Ibovespa só caiu, né? Mas olha só que coisa, ele subiu, tá? Lógico, não foi uma subida reta, subia, caía, foram subidas alternadas por quedas, tá? Longos períodos aqui lateralizando, aqui ó, de 70 a 83, a gente também, ó, quem comprou aqui, por exemplo, em 86, é, foi quando estourou, mas a inflação, o ápice da inflação foi em 90, né? Olha aqui, ó, 89, 90, vamos ver aqui, ó, 90, Fernando Collor aqui, ó, tá vendo? Quem comprou aqui no topo realmente se deu mal, tá? Vocês viram como é importante vocês comprarem na base. Quem comprou aqui quando tava tudo ruim, se deu bem. Quem comprou no topo quando tudo parecia que tava bom, acabou se dando mal. Então olha só, em 94, ó, Tamar Franco, né, cruzado aqui, cruzado real, enfim, foi tanto não que eu não sei, tá? Mas ó, Fernando Henrique Cardoso, plano real, aqui tem até a moeda que começou a circular. Então o real foi desde 94. Então olha só, então 94 foi aqui. Você viu que subiu, chegou a cair, falou agora vai. Não, não foi, caiu, tá? Né? Aqui ó, 94, 95 na verdade, né? Ó, 95 foi criado o plano. Criou-se o plano real 94, caiu no começo e depois foi. Só que também não foi aquelas maravilhas, né? Não subiu em linha reta. Tanto que aqui, ó, nesse período, a gente sofreu essa forte queda do Ibovespa. Né? Sofremos até aqui, ó, até 2002. E de 2002 até 2008 a gente teve uma forte alta das commodities. Aqui parece que a alta não foi muito forte porque é uma escala logarítmica e aqui eles estão levando em conta a inflação, né? Ou seja, é um gráfico pessimista. E aqui, ó, a gente vê o Jair Bolsonaro, né? 2019 e 20, tá? Aqui a queda do crise do corona e a breve recuperação que a gente teve aqui. Então, gente, olha só. Olha como o Ibovespa acabou subindo, mesmo o Brasil sendo uma porcaria. Aí muita gente fica preocupada, ah, Bruno, mas eu quero proteger, eu quero me proteger, eu quero me proteger, tá? E para você se proteger, caso você não saiba, né, o ideal é assim, proteger o quê? Você comprar investir em alguma coisa que suba, né, enquanto o Ibovespa cai. Então, assim, que o Ibovespa cai, você deveria comprar alguma coisa que subisse, ao contrário. Só que isso é complicado, né? Porque para você acertar esse ponto aqui que o Ibovespa vai cair tudo isso, é praticamente impossível. Como é que você vai adivinhar que aqui formou um topo e que vai cair até aqui? Tá? Isso implica você ter o timing do topo. E é complicado você ficar acertando o topo, né? Agora, se você desencanar de ficar girando a carteira, sabe? Ah, vende ações, o pessoal está preocupado em vender ações para investir em alguma outra coisa, sei lá, Bitcoin, dólar, ouro. Gente, não dá para você adivinhar o topo e o fundo a toda hora. Tá? Às vezes cai uma semana, o pessoal acha que é uma oportunidade de compra, mas olha o quanto que cai, isso aqui é uma grande crise. Tá? Então, gente, que eu faço, o que eu sugiro que todos façam, tá? Que eu acho que é uma abordagem muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais eficiente e efetiva. Olha só, para vocês entenderem, eu vou traçar essa linha de tendência de alta aqui pelo gráfico. Opa! Olha só que bacana. Se você pega o Ibovespa, o gráfico do Ibovespa de longuíssimo prazo, de 63 até 2020, o que você vê? Você vê que o Ibovespa respeitou essa linha de tendência de alta, tá? Então, qual que é a maneira mais simples e segura de você conseguir se proteger de tudo isso? É simplesmente pagando barato. Compra aqui, ó, compra aqui. Quem comprou aqui nos fundos, próximo ali de tendência de alta, não precisa ser exatamente aqui, mas próximo, tá o que? Tá com preço de compra baixo, tá? E qual a consequência do preço ser baixo? Quando o preço está muito barato, os preços se revertem e voltam a subir. E o que acontece? Essa distância entre o preço atual e o seu preço médio de compra é a sua segurança.
tá? Isso aqui é lógico, é também a rentabilidade da sua carteira. Mas quanto maior for a distância entre seu preço médio de compra e o preço atual da ação, mais distante do prejuízo você está e, portanto, você está mais longe, tá mais seguro, tá? Quanto mais longe o balão tiver do alfinete, que nem o Luiz Barsi fala, mais seguro tá a sua carteira e mais tranquilo você vai dormir, tá? Então acho que você tem que. Eu não me preocupo em ficar vendendo as ações. Muita gente queria vender ação, vai ter hiperinflação, então vamos vender. Só que aí você vende, o negócio continua a subir, você não acha mais o ponto de entrada, você se perde. Então é por isso que eu acredito, tá? E é justamente o que eu faço desde 2008. Tá? Acredite em comprar ações de boas empresas, lógico, quando cai. Você não vai comprar ação de empresa ruim, tem que ser empresa boa porque ela tem maiores chances de reverter. Você compra barato, ela vai voltar a subir. Tá? Então, com hiperinflação ou sem hiperinflação, eu acredito que eu estou tranquilo. Tá? Eu não vou ficar vendendo minhas ações, eu só acumulo, eu só vendo uma ação. Em alguns casos específicos, eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso. Porém, eu estou tranquilo porque meu preço médio de compra é baixo. Eu trabalhei para isso, tá? Para ter essa tranquilidade. Minha rentabilidade está bem tranquila e os dividendos estão caindo cada vez em escala maior, tá? Mas, enfim, eu acredito que não vale a pena você ficar trocando, girando a carteira, vendendo ações, comprando ouro, vendendo ações, comprando dólar, vende dólar, compra ações quando melhorar, tá? Não acredito que seja isso. Apenas se ocupe, né? Aprenda a comprar ações de boas empresas quando elas estiverem próximas dessa linha de tendência de alta, por exemplo, que você vai se dar bem. E como vocês viram aqui, no período de hiperinflação, a bolsa subiu, mesmo esse sendo um gráfico mais pessimista. Então, vocês viram aí, né, gente, acabaram de ver no gráfico do Ibovespa, que apesar de todo esse período de hiperinflação, o Ibovespa chegou até a subir, né, nesse período. Ele caiu, logicamente, mas ele, mesmo assim, ele revertia. Né? Os motivos são difíceis de saber, como vocês viram aí, é complicado, mas olhando para o gráfico, o que a gente percebeu? Que primeiro, ele respeita uma linha de tendência de alta, ele tem esse suporte. Então quando você vê isso, você vê que o mais sensato a se fazer, ou a maneira mais tranquila, segura e prática de se proteger do que pode acontecer lá para frente é comprar barato, comprar sempre na base, tá? Então é por isso que eu sempre prego aqui no canal e para todo mundo que me segue que é muito importante o preço que você vai pagar pela sua ação. Quanto menor, melhor, porque assim você fica mais protegido e ao mesmo tempo você acaba tendo um alto retorno. Tudo bem, eu sei que isso pode ser uma coisa muito difícil de ser feita por quem está começando agora, né? Ou para quem já tentou e não conseguiu, né? Pode ser algo impossível. Só que eu preciso falar para você, preciso ser sincero. Sem saber, né? Tem uma frase que se fala assim, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. E assim, eu não sabia que era assim, eu sabia que o valuation era muito difícil de ser colocado em prática, mas eu não sabia que existia uma outra maneira, não sabia que, sabe, ninguém fazia do jeito que eu faço hoje. E eu acabei criando a minha própria maneira de fazer isso e deu certo, foi muito legal, né? Então assim, até então, muita gente achava impossível, muita gente que fez meu curso achava impossível, né? Porque eu expliquei de uma maneira muito que dá para você comprar ações de boas empresas de uma maneira muito mais simples, assertiva e sem ter que ser o expert em economia, né? E a partir daí conseguir ter altos retornos na bolsa, tanto na bolsa quanto nos fundos imobiliários, gerar um crescimento acelerado da sua renda passiva, porque quanto mais barato você paga por uma ação, mais rápido você tem um retorno como renda passiva e, por consequência, investir também com segurança, tá? Então, assim, se de repente é isso que você busca na bolsa, se você quer começar a investir da maneira mais segura possível e também saber como conquistar altas rentabilidades e acelerar o crescimento da sua renda passiva com dividendos, então eu sugiro que você conheça o meu curso do Método Vencendo a Bolsa de Valores, que é onde eu explico passo a passo que você pode dar para sair do zero até se tornar um investidor mais sofisticado, um investidor com melhores retornos e com uma carteira que dificilmente vai ficar no negativo. Pelo contrário, vai ser uma carteira extremamente segura, justamente pelo alto retorno que você tende a ter nos próximos anos, se colocar em prática tudo que eu ensino. Tá? Então, se você tem esse interesse, eu convido você a conhecer o curso Vencendo a Bolsa de Valores, clicando no link aqui abaixo. Você também vai ganhar um e-book e também vai ter a oportunidade de assistir uma videoaula bônus, onde eu explico mais detalhes a respeito desse método que mais de 600 investidores brasileiros já estão colocando em prática com sucesso. Beleza, gente? Então essa é a minha opinião. Eu acredito que a hiperinflação não vai voltar. E mesmo se voltar, não tem problema. A gente vai lá e compra barato, compra quando os preços estiverem bem lá no fundo, as melhores ações que a gente encontrar, para daí sim, lá no futuro, a gente conseguir ter um alto retorno com segurança e
muito mais simplicidade. Então, gente, hoje eu ficando por aqui, ficou um pouco mais longo, mas eu achei que fosse importante explicar os detalhes para todo mundo entender que você não precisa de muito para fazer na bolsa, tá? Basta você comprar ações de boas empresas a preços descontados que você já vai se prevenir de muita coisa ruim que pode acontecer no futuro. Então hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.